Só um instantinho, estou me conectando. Pessoal, estamos ao vivo. Nós vamos iniciar o Corém Sem Fronteiras. Alguns segundos só para a gente conectar o Instagram. Estamos conectados. Isso aí, conectados em todos os canais. Então, oficialmente, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Corém Sem Fronteiras. E na tarde de hoje a gente vai iniciar um novo formato de Corém Sem Fronteiras, que é fazendo lives via Instagram, via Facebook, para que a gente possa ampliar ainda mais aí o nosso acesso aos profissionais de enfermagem e fazer cada vez mais essa aproximação entre Conselho Regional de São Paulo e os profissionais de enfermagem de todo o estado de São Paulo. Então, para iniciar esse nosso novo formato de lives, que vai vir aí num formato de entrevista, a nossa convidada de hoje é a conselheira Eduarda Ribeiro. Ela é a primeira secretária do Corém São Paulo e ela é nossa convidada hoje porque ela assumiu um papel super especial nesse tempo de pandemia. Ela assumiu a presidência do Comitê de Crise de Covid-19 do Corém São Paulo e ela vai trazer para a gente hoje um pouco da experiência dela aí no comitê e tudo que o Conselho vem movimentando nesse cenário para trabalhar a favor dos nossos profissionais de todo o Estado. Boa tarde, Eduarda, seja bem-vinda aos nossos canais de comunicação. Boa tarde, Érica. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando. Então, Eduarda, vamos começar a falar um pouco sobre esse cenário do Covid-19, a atuação do Corém São Paulo. Então, a gente sabe que os profissionais de enfermagem são a linha de frente no combate ao Covid-19, e a gente quer saber um pouquinho mais, na sua visão enquanto comitê, né, quais são as ações que o Conselho vem trabalhando em suporte aos profissionais do Estado. Então, o Corém São Paulo ele tem atuado, Eric, em várias frentes, mas o foco é sempre o mesmo, né? A segurança da assistência e a segurança também do profissional que atua na linha de frente. A gente não pode esquecer que o Corém São Paulo ele tem a sua atividade que é prevista em lei, a gente não pode se distanciar disso de forma nenhuma, que é fiscalizar o exercício da profissão, justamente prezando por uma assistência mais segura aí para toda a população. Então, dentre várias coisas que a gente tem feito, a gente destaca aqui as inspeções que estão sendo feitas pela fiscalização, né? Então, logo quando foi decretado a pandemia, nós instauramos uma comissão de crise, né, para estabelecer alguns fluxos necessários, seguindo as orientações do COFEN de como fiscalizar essas instituições, principalmente com os focos nos equipamentos de proteção individual. Também a gente migrou todos os nossos serviços, que eram presenciais, para online, de forma que a gente atendesse os profissionais, né, que já não poderiam mais ser atendidos de forma presencial, para eles não terem que se deslocar, já que a gente está em época de quarentena. E por isso a gente criou também um chat, que é um chat exclusivo para o Covid-19. Até agora a gente já fez mais de 13 mil atendimentos, né, já realizado pelas fiscais, além de 922 atendimentos via Fale Conosco e 1.726 atendimentos via ouvidoria. Muito legal. Então, teve uma amplitude aí de atendimentos aos profissionais, tanto pelo chat, Fale Conosco, a ouvidoria e o serviço de atendimento do Corém São Paulo funcionando online e dando suporte às necessidades do profissional. Isso é fundamental nesses tempos de crise. E como que estão acontecendo essas inspeções? Você consegue falar um pouquinho disso para nós? Claro, as inspeções, na verdade, elas sempre aconteceram e elas continuam acontecendo durante o período da quarentena. Obviamente que a gente teve que fazer todo um reajuste, né? Porque nós temos uma responsabilidade tanto com os profissionais que estão na base, mas também quanto aqueles que são profissionais do conselho. Então, a gente teve que fazer todo um reajuste. A gerência de fiscalização fez um planejamento estratégico e uma ação constante, buscando o dimensionamento adequado, o quantitativo ideal de acordo com as características daquela instituição, né, de cada unidade de saúde,
mas agora a gente intensificou principalmente a fiscalização do ponto de vista do equipamento de proteção individual, né? Tem equipamento, tem protocolo para uso desse equipamento, as instituições estão fornecendo equipamentos de proteção individual para esses profissionais de saúde, então a gente tem focado especificamente nisso nesses momentos. Muito bom. E quem tem realizado essas fiscalizações, esse contato com as instituições? As inspeções, elas são realizadas prioritariamente pelos fiscais do Corém São Paulo, porque essa é a base de trabalho deles, né? Eles seguem um protocolo de trabalho, que é um protocolo desenhado pelo Conselho Federal, ou seja, que rege todo aí a federação, mas ultimamente também a gente tem conselheiros que estão na linha de frente, ajudando nas fiscalizações dessas condições de trabalho dos profissionais de saúde nas instituições. Então, qualquer inconformidade que esses profissionais encontram, né, tanto os fiscais quanto os conselheiros, a gente faz o devido registro disso, iniciamos os procedimentos de orientações para correção. E caso essas irregularidades perdurem, caso essas irregularidades continuem, a gente faz os encaminhamentos para o Ministério Público do Trabalho e junto com o Ministério Público do Trabalho, a gente tem atuado aí para tentar fazer com que as instituições mantenham a qualidade da proteção para os profissionais de enfermagem trabalharem de maneira segura, né? Que a gente tem que se preocupar com isso também nesse momento. E quais são os critérios para a definição do lugar onde a fiscalização vai atuar? Bom, a gente tem recebido em todos os nossos canais várias denúncias. Então, existe todo um cronograma que é definido pela fiscalização com base nessas diretrizes, né, do Conselho Federal. E nesses tempos de pandemia, a gente tem priorizado as denúncias que foram registradas, então, desde o início da pandemia, sobretudo em relação à falta de EPI. Então, eu quero aproveitar o espaço e desmistificar um comentário que é feito de forma muito recorrente. As inspeções, elas não são agendadas. Eu também tenho ajudado a fazer as inspeções, a gente não avisa que estamos indo lá. A gente simplesmente vai, a gente chega para poder fazer a inspeção. Então, a gente ouve falar muito disso, mas isso realmente não procede. É bem importante você reforçar isso, as pessoas também me perguntam sobre isso, se essas fiscalizações são agendadas, e não são, porque realmente o elemento surpresa faz parte, né, do trabalho dos fiscais. Sim, é verdade, mas infelizmente as pessoas têm essa impressão, né? É algo que a gente vê que vai passando de tempos em tempos e que por mais que a gente explique, por mais que a gente esclareça, isso vai se perpetuando e isso é muito ruim, porque não faz o menor sentido o Corém São Paulo avisar que vai realizar uma inspeção. Porque isso é antiético e até mesmo criminoso. E o que nós mudaríamos com isso? A gente não mudaria nada, nenhuma mudança nos serviços de saúde seriam feitas, né? Se nós, isso é basicamente dizer que temos um conluio, né, com o serviço de saúde, e isso, na verdade, é uma leviandade, isso não é verdade. Então, todas as visitas, elas são de surpresa e seguem todas as diretrizes que são preconizadas pelo Conselho Federal de Enfermagem. Muito bom. Eduarda, a gente viu pelos números que você falou logo no começo, 13 mil acessos ao chat, mais a ouvidoria, via Fale Conosco, muitos profissionais procurando o conselho para se informar sobre o Covid-19. Então, os profissionais têm muita dúvida sobre o Covid-19? Eu acho que nós todos temos, né? Eu acho que o Covid-19 a gente está aprendendo ainda. Todo dia é uma diretriz nova, né? Então a gente vai se atualizando de acordo com a Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então a gente está o tempo inteiro se atualizando sobre isso. Mas a gente também tem que dar esse suporte dessas informações para o profissional. E ainda que haja ainda muita dúvida sobre o futuro,
futuro, de como que isso vai acontecer, qual vai ser o desenrolar de tudo isso, a gente já tem muita informação para compartilhar com os profissionais. A gente, como eu já disse, a gente tem um chat, que é um chat específico para tirar dúvida, que fica disponível na página inicial do site, que é de segunda a sexta-feira, das 8 às 16. Em pouco mais de um mês de funcionamento, a gente realizou mais de 13 mil atendimentos. Então, é importante lembrar que esse chat ele é específico para dúvidas do Covid-19. Então, às vezes, eu recebo muitas perguntas via WhatsApp ou nos meus canais, né, de redes sociais. É importante salientar que o Corém São Paulo, nesse chat, busca o que tem de atual nessas informações dos órgãos e das agências reguladoras para poder orientar os profissionais. Então, se você tem dúvida, o chat do Corém para o Covid é um canal de resposta muito rápida, que você pode entrar lá e tirar dúvidas sobre tipos de máscara, quanto tempo devo utilizar, enfim, a gente vai sempre atualizar de acordo com o que a gente recebe de informações. O chat foi realmente um canal de comunicação muito importante. A prontidão, a celeridade do conselho foi excelente, porque logo nas primeiras semanas ali em que o São Paulo começou a se organizar, o chat já estava disponível para os profissionais e é um canal de comunicação de pronta resposta, como a Eduarda falou. Então, fica aí a dica para quem tem a necessidade de procurar o chat do Corém São Paulo. Em relação às denúncias, Eduarda, por que os profissionais também podem avisar o Corém São Paulo sobre uma situação que as esteja expondo? Eles podem fazer isso? Sim, eles devem fazer isso, porque olha só, a enfermagem é a maior força de trabalho, né? E a gente tem uma preocupação muito grande, porque, na verdade, eles precisam ser protegidos para trabalhar, para que não se infectem, não adoeçam, não transmitam essa infecção para os seus familiares. Então, assim, a gente deve receber essas denúncias, ou seja, qualquer denúncia que comprometa o exercício profissional de enfermagem, elas devem ser feitas, a gente tem que averiguar, a gente tem a possibilidade de notificar as instituições para que ocorram essas adequações e também de encaminhamento ao Ministério Público do Trabalho, porque cada situação é específica. A gente não pode esquecer que condições de trabalho são questões atinentes ao Ministério Público do Trabalho, aos sindicatos, mas a gente também não pode se furtar nesse momento em que a enfermagem precisa tanto da gente, de nós deixarmos de dar esse atendimento. Então, a gente tem feito uma parceria muito grande com o Ministério Público do Trabalho, inclusive indo a campo, indo na base, buscar as informações que eles precisam para fundamentar aí os processos que eles têm entrado, né, contra algumas instituições. Então, a gente conta com que os profissionais avaliem aquela situação, avaliem se o protocolo de uso de EPI não está sendo seguido e nos comuniquem via o chat para a gente poder fazer a inspeção. O Conselho sempre manteve aberto esse canal de denúncia através do site do Corém. Você pode entrar lá e no Fale Conosco tem um lugar onde você pode denunciar a situação que você está vivendo, para que a gente possa ir junto com a fiscalização, ver a situação de trabalho e trabalhar em parceria com o Ministério Público por melhores condições, né? Em relação à pandemia, quais foram as principais denúncias que o Corém recebeu? A maioria das denúncias que nós recebemos foi a falta de EPI, seja pela falta ou até pelo impedimento do uso. Isso aconteceu logo muito no começo, porque a gente entende que houve aí um despreparo, né, das instituições em relação ao quantitativo de materiais que elas tinham, porque até então era baseado no que elas tinham de referência de uso, né? Então, a gente tem relato de instituição que usava 160 máscaras cirúrgicas por dia e passou para 800. Então, de repente, teve que comprar, e aí a gente teve a questão de não ter, né, onde comprar, porque faltou material, porque muito do material era importado, enfim. Então, a gente recebeu muita denúncia por falta de ter a EPI ou do impedimento de uso. É claro que é importante frisar que qualquer empecilho para o uso de EPI pelo profissional de enfermagem, isso é, na verdade, inadmissível. Sendo inadmissível, a gente clama com que os profissionais
anunciem isso, entrem no nosso chat, façam a denúncia para que a gente consiga dar encaminhamento para essas denúncias, porque a gente não pode permitir que o profissional de enfermagem se exponha e se contamine. Então, isso é um desserviço à assistência de enfermagem e um perigo não só para a enfermagem, mas também para todo mundo, né? Fica todo mundo exposto. Então, a gente tem ciência da carência, então, de alguns materiais no mercado, como máscara N95. A gente tem uma nota técnica da Anvisa, que é a nota técnica 4 de 2020, que ela explica que é possível reutilizar um equipamento desse, desde que mantido suas condições mínimas. Então, a gente tem aí no Corém Sem Fronteiras, a gente tem no site do Corém, nas nossas mídias sociais, colocado vídeos, materiais instrutivos, dizer para as pessoas como eu uso, como eu guardo, né? Como que eu faço, quando que eu devo desprezar a minha máscara, como que eu sigo essas recomendações. Então, a gente tem que estar atento também de quais são, buscar esse conhecimento de quais são essas condições mínimas. A gente recebeu do COFEN um lote de 8.800 máscaras, e a nossa fiscalização tem distribuído para as instituições públicas que apresentam falta. Obviamente que nós não somos levianos de dizer que vamos cobrir todo o estado de São Paulo, isso não é verdade, mas a gente tem feito isso de uma maneira que a gente procure priorizar instituições públicas que têm algum tipo de carência. Então, é pouco, mas é o que a gente pode fazer hoje em decorrência dessa falta que a gente vê para tentar proteger os nossos profissionais. Então, a fiscalização tem feito essa entrega aí, tanto aqui na capital, quanto também no interior, a partir de critérios estabelecidos. Então, há critérios para isso. Isso, muito legal essa iniciativa, o Corém indo além, né, das suas competências, aí que a nossa competência é disciplinar e fiscalizar a profissão, então vem tomando aí outras iniciativas junto para dar apoio aos profissionais de enfermagem. E eu só queria lembrar que a norma técnica da Anvisa, a 4 de 2020, e todo o material educacional, ele está disponível na página do Corém São Paulo. A gente tem uma página só com informação de Covid, você pode se manter atualizado por lá também. O Corém também fez uma sondagem sobre os EPIs, esse tema é recente, e essa sondagem ela foi realizada. O que você pode falar sobre isso para nós? Sim, fizemos uma sondagem sobre condições de trabalho no uso de EPI, a gente teve quase 6.000 respondentes. É importante deixar claro que a sondagem é uma ferramenta complementar que o Corém São Paulo tem para entender todo o contexto. Então, como eu falei, as inspeções da fiscalização, elas continuam sendo realizadas, né, e toda a ação do Corém São Paulo é uma soma de esforços aí no combate à pandemia. Pelo levantamento que nós obtivemos aí com essa sondagem, a gente teve um panorama que mais da metade dos participantes não tem acesso aos EPIs necessários, mas que muitas vezes isso é decorrência da falta do produto no mercado. Então, os respondentes falaram assim, olha, realmente, metade deles disseram, realmente nós não temos, mas isso é uma dificuldade que a instituição também está tendo para comprar, né? Então, a gente não está encontrando no mercado. Então, ciente dessa escassez, antes mesmo de realizar a sondagem, que nos ajuda no diálogo com as autoridades, com os profissionais da base. O Corém São Paulo já havia articulado com a Assembleia Legislativa maneiras de favorecer aí a compra de EPIs para a enfermagem. E algo que me chamou muito a atenção nessa sondagem, e eu queria muito ressaltar aqui, é que, assim, uma pergunta que foi feita, que o que mais mexe com os profissionais de enfermagem durante a pandemia, e eles disseram que foi o medo, e o medo era o medo de contaminar os seus familiares, não era um medo por eles, era um medo pelos familiares. Isso diz muito sobre quem é a enfermagem, né? Eu vi, me chamou a atenção também esse dado do receio da contaminação da família, que me chamou a atenção, né, porque a gente não pode esquecer da dimensão humana do profissional que está ali na linha de frente atendendo, né, que além de profissional, ele tem toda uma vida, um contexto de vida que a gente tem que considerar. E com todo esse trabalho do Corém, com toda a atividade do Comitê de Crise, o que já foi conquistado?
Nós tivemos aí, do ponto de vista político, né, a deputada Annalise Fernandes, que também é enfermeira, acolheu algumas das nossas demandas do Corém São Paulo e acabou propondo 4 emendas, né? Tem o projeto de lei, que é o 174 de 2020, que autoriza a transferência de uma conta única do Tesouro Estadual de saldos positivos de fundos especiais de despesa no enfrentamento à pandemia do Covid-19. E, dentre as emendas, nós temos a possibilidade de compra de insumos que melhoram a segurança das instalações de saúde, a aquisição de EPI pelos hospitais para servidores públicos do Estado que atuem diretamente nas ações de combate à pandemia, a contratação por tempo determinado de profissionais que sejam necessários, né, ao combate à Covid-19. A gente viu que tem tido essa contratação, que é uma contratação emergencial e temporária, e as transferências voluntárias de recurso dos municípios e entidades filantrópicas do Estado para utilização no combate à pandemia. Ou seja, é todo um pacote que pode favorecer tanto a área da saúde, como, ao mesmo tempo, também a sociedade. Muito bom. E outra ação de destaque, né, do Corém São Paulo são as atividades de aprimoramento e os eventos. Eu vi um dos dados lá que surgiu na sondagem, foi que 40% dos profissionais relataram não ter tido acesso a treinamentos institucionais, e isso é uma coisa que o Corém vem fazendo com frequência, essa questão de aprimoramento e os eventos. O que você comenta com a gente sobre isso? Sim, é verdade. Tanto tem aqueles que não receberam treinamento, tanto aqueles que receberam treinamento virtual. E a gente sabe que o treinamento sempre foi uma ferramenta importante, né, de qualidade da assistência. Nesse momento, ainda mais, porque, por exemplo, a gente tem pesquisas que mostram que o maior risco de contaminação dos profissionais de enfermagem em relação ao EPI é na hora da desparamentação. Então, ou seja, eu passei todo o plantão protegido e na hora que eu vou tirar a paramentação, é o momento em que eu me contamino. Então, eu acho que nós, enquanto conselho, a gente não pode esquecer que a gente tem toda aí uma rede de transmissão, que é o Corém, do Corém São Paulo, que é o Corém Sem Fronteiras no YouTube, que neste período de quarentena tem ajudado a suprir um pouco essa carência, né, das atividades, porque, infelizmente, as atividades presenciais precisam ser suspensas. Então, logicamente, que a gente tem que continuar produzindo, não dá para ser presencial, mas a gente tem que continuar produzindo do ponto de vista de treinamento, né? Então, a gente tem esse caráter educativo, preocupado com a qualidade aí da assistência e da proteção do profissional. O Corém São Paulo Educação, por exemplo, que é a nossa sede educativa, ela está passando por reforma nesse período, justamente para estar com uma estrutura melhor, para atender os profissionais quando a gente superar essa pandemia. Mas, por hora, a gente vai ter que usar os nossos canais mesmo, e o Corém Sem Fronteiras tem sido uma ótima ferramenta para passar informação para os profissionais de enfermagem, para a população no geral. Nesse tópico do aprimoramento, eu não posso deixar de me manifestar, né? Porque eu estou aí à frente do conteúdo do Corém Sem Fronteiras, e logo que saiu a pandemia, a gente saiu aí com a Maratona Covid-19, trazendo informações técnicas. Depois a gente veio com a Maratona de Saúde Mental para, de alguma forma, tentar acolher aí os nossos profissionais. Então, o Corém São Paulo, ele vem se movimentando, né, de várias formas, como a Eduarda falou, na negociação com as secretarias de saúde, trabalhando com o Ministério Público, fiscalizando as instituições denunciadas, promovendo aprimoramento profissional. Então, tudo aquilo que está dentro da competência do Corém São Paulo, de disciplinar e fiscalizar o exercício, está sendo realizado, né? Então, no que compete ao Corém São Paulo, a gente tem trabalhado duro, né? A Eduarda, mais ainda, à frente do comitê de crise, que tem uma demanda enorme de trabalho, tudo isso para que a gente possa somar aí, junto com os profissionais de enfermagem, por condições seguras de trabalho, que é o nosso direito como profissional de enfermagem, ter direito à segurança na atuação. Então, a gente vem trabalhando forte em relação a isso. Eu estou vendo aqui que estão subindo algumas perguntas. No Facebook eu não consigo ver agora, mas depois a gente responde lá os comentários que tiveram. E aqui no Instagram também algumas perguntas. Eu não vou conseguir acesso a todas as perguntas,
mas eu acredito que muitas delas tenham sido respondidas ao longo da apresentação, eu fui vendo algumas, outras pedem melhores condições de trabalho, e realmente isso é um pedido nacional, né, falando pelo nosso estado, melhores condições de trabalho, a sociedade está entrando em contato com a realidade da enfermagem, né, a sociedade está vendo quem somos nós e a importância que a gente tem nos serviços, nós somos o maior número de profissionais da saúde em serviço, né, acredito que chegue perto de 70% dos profissionais, 60 e poucos por cento são profissionais de enfermagem, a saúde da população passa por nós e realmente a gente merece condições de trabalho, e essas questões trabalhistas, apesar de não ser competência do Corém São Paulo, porque nossa função é fiscalizar e disciplinar a profissão, né, está lá na legislação, apesar de não ser de nossa competência, a gente apoia todos esses movimentos por melhores condições de trabalho, porque isso influencia na qualidade da assistência e influencia certamente nas questões éticas que são de competência do Conselho. Então, eu quero agradecer muitíssimo a disponibilidade da Eduarda, que tem trabalhado muito no Comitê de Crise do Corém São Paulo, agradecer a todos que acompanharam a gente, pedir desculpa que eu fiquei meio de lado no Instagram, mas que a gente está com os 2 canais abertos, e logo a gente volta com mais live, com mais informações do Corém São Paulo para vocês. Quero agradecer a todos. Eduarda, quer falar algumas palavras finais? Quero agradecer a presença de todos, eu apoio aí, as suas palavras finais foram muito importantes, porque a gente vê muito aqui, né, as pessoas colocando a piso salarial, ou coisas, né, pedindo para o Corém, obviamente a gente reforça, esse não é o nosso escopo, a gente precisa entender qual é o escopo de todas as instituições que nos abarcam, o que é o COFEM, o que é o Corém, o que é a ABEM, o que é sindicato, qual é a função de cada um, para a gente conseguir unir esforços, para a gente cobrar realmente de quem a gente precisa fazer uma cobrança. Então, todas essas demandas, elas têm o nosso apoio. Eu não sei que palavra usar, mas eu chamo a atenção. Nós estamos no bicentenário da Florence. Então, a gente está aí comemorando os 200 anos de Florence, a gente está em plena campanha do Nursing Now, e a gente tem uma pandemia que está mostrando para o mundo qual é a função da enfermagem, qual a importância da enfermagem, nós estamos em todas as frentes. Nós estamos na atenção básica, nós estamos nos programas de saúde da família, nas unidades de pronto atendimento, nós estamos nos serviços de remoção médica, a gente está nas ILPIs, nos hospitais, agora nos hospitais de campanha, nós estamos em todos os lugares. Nós somos uma força de trabalho muito significativa. Então, isso significa que se nós nos uníssemos, né, vamos dar o exemplo de São Paulo, 575 mil profissionais, se nós nos uníssemos, entendendo como que é todo esse panorama, a gente vai ter força para lutar por diversas coisas. Então, eu acho que é mais uma questão mesmo da gente se unir, pedir para a população que nos assiste, que depois de passado esses momentos, que nós agradecemos as palmas, todas as manifestações de artistas, de autoridades, enfim, isso nos aquece o coração, mas a gente tem demandas que são antigas e que vão continuar depois da pandemia, então a gente espera, né, que o poder público, que os políticos, que as autoridades, que a população nos veja, que continua nos vendo e nos apoie aí nas nossas demandas muitas. Então, a categoria de enfermagem implora por melhores condições de trabalho, mas também implora por muita união para a gente conseguir que todas essas demandas sejam atendidas. O Corém São Paulo, é o que eu sempre digo, está de portas abertas. Ser presidente do comitê de crise é uma atividade muito difícil, que tem me demandado muito, mas eu tenho me doado de forma intensa para que a gente consiga fazer o melhor que nós podemos aí nesse tempo tão difícil para todos. Então, muito obrigada pelo convite, eu fico à disposição para outros momentos, se precisar, é claro. Eu quero encerrar só ressaltando que o chat do Corém São Paulo está à disposição de vocês, que o canal de denúncia, se você acha que tem alguma coisa inadequada na sua instituição, o canal de denúncia é o seu canal de comunicação com o Corém São Paulo. Denuncie situações de trabalho que você acha incoerente, a fiscalização vai atuar frente a isso, procure as informações oficiais, o site do Conselho tem compilado essas informações para vocês, então usem o nosso canal de comunicação e de informação para vocês, né? O Corém São Paulo somos todos nós, a gente quer essa aproximação com o profissional, então estamos aí com os canais abertos para você.
E para encerrar agora, semana que vem a gente tem uma programação para comemorar a Semana da Enfermagem virtualmente, né, porque é o que nós temos de ferramenta no momento. Então, dia 12, dia 13, dia 14, a gente tem uma programação especial para vocês, via Facebook, via YouTube. Vocês vão poder acompanhar toda a programação. A gente vai falar do quanto a enfermagem evoluiu nesses 200 anos de Florence, qual é a nossa perspectiva hoje, quais são as nossas perspectivas do futuro, o que a gente pode ver do modelo da enfermagem internacional que a gente pode aplicar hoje aqui, e também a gente vai ter uma palestra sobre reprogramação mental para acolher a nossa saúde mental aí, que nós precisamos e merecemos. Não é isso? Então, quero agradecer mais uma vez a participação de todos, a disponibilidade da Eduarda, e depois a gente volta com mais Corém Sem Fronteiras para vocês. Obrigada. Beijo, gente. Tchau.